dizendo: tudo que a gente puder fazer, enquanto a gente tiver força. Ela lá com febre, com a perna quase gangrenada, ela dizendo: quanto eu tiver força, eu vou procurar a minha família, eu vou fazer de tudo pela minha família, eu vou fazer de tudo por aqueles que eu amo. E ensinando o filho mais velho, e enquanto não achava os filhos mais novos, ela dizia para o mais velho: vá ajudar os outros que precisam, vá aliviar o sofrimento dos outros, a luta de uma família. Pois deixa eu dizer para você, tem um tsunami chamado pecado, e com todas as suas consequências, vindo com águas caudalosas, águas de ondas altíssimas, varrendo a sua casa, a sua família, varrendo tudo aquilo que você construiu, que você pensou, varrendo, lavando, levando na enxurrada os valores da sua casa, entrando através dos meios de comunicação, entrando através das ideologias sem Deus, através de ideologias presentes em tantas, até mesmo leis ditas justas, mas que estão querendo levar nas ondas a nossa família. E o que é triste é que muitos pais e mães, ao invés de fazer como essa família tudo o que podem para salvar a família, têm cruzado os braços, têm ficado de braços cruzados, ao invés de reconhecer essa voz de Deus, essa voz do coração de Jesus, que diz: vinde a mim. Entende por que é preciso ver Deus? Porque enquanto você não perceber Deus presente, enquanto você não perceber Deus presente dentro da sua casa, em outras palavras, enquanto você não reacender a chama da fé, da confiança em Deus, como pede o coração de Jesus para você nesse acampamento: vinde a mim. Enquanto você não aceitar o convite, o tsunami vai continuar passando, e vai continuar separando marido e mulher, e vai continuar separando pais e filhos, e vai continuar querendo tirar a vida dos seus filhos. Olha o tsunami da droga, olha o tsunami dos contravalores, olha o tsunami das ideias distorcidas sobre família. Olha o tsunami. Padre Joãozinho citou o Papa Francisco. Vou ter que citar também. Ele citou o Papa Francisco já como padre. Eu vou me antecipar e citar o Papa Francisco como o jesuíta Bergoglio, que escreveu um livro junto com um rabino responsável pela sinagoga de Jerusalém. Aliás, desculpa, pela sinagoga de Buenos Aires. Tem que falar da Argentina, não tem jeito. Da sinagoga de Buenos Aires. E lá nesse livro, o então cardeal Bergoglio é questionado sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. E como bom jesuíta, ele responde assim: olha, antes de qualquer coisa, casamento de pessoas do mesmo sexo significa para o nosso mundo, e sobretudo para as nossas famílias, um retrocesso antropológico. Um retrocesso antropológico. E aí, conversando com os padres amigos meus, e tinha umas pessoas juntas, chegou um filho, uma filha de Betânia, muito sorrateiramente, ouvindo a conversa dos padres, e perguntou assim: padres,
O que é retrocesso antropológico? E aí, até para não fazer cair na mesma bobagem que um amigo meu já tinha caído lá em Mondaí, eu disse para ela assim: olha, o que o Papa quer dizer é o seguinte: a família, a humanidade, chamada por Deus a progredir, está indo numa direção, caminhando e crescendo e evoluindo. Quando se distorcem os valores da família, o significado de ser família, o significado daquilo que Deus estabeleceu como revelação na Sagrada Escritura, o significado profundo do matrimônio, que é isso que é o mais importante, matrimônio, como tantas vezes ensinou o Padre Léo nesse lugar, a humanidade, ao invés de continuar caminhando, ela revolta, ela retrocede, porque ela se afasta da meta que Deus deixou para ela, pois ela se afasta daquilo que Deus sonhou para ela. E o grande problema, sabe qual que é? É que quando a gente retrocede, quando a gente revolta, a gente volta de ré, e quem volta de ré não vê o que está aqui atrás, ou o que vai na nossa frente, sei lá, depende do seu ponto de vista. O fato é que ele não vê para onde ele está caminhando, e o risco é ele trombar e cair, ele bater em algum lugar e cair, ele quebrar as coisas, ele ferir as pessoas, ele ferir a si mesmo. E então o cardeal Bergoglio escreve nesse livro, Coisas do Céu e da Terra, é retrocesso, porque faz com que a gente deixe de olhar para o essencial da família, o essencial do matrimônio. Não é que se tem alguma coisa contra a pessoa, pelo contrário, se ama, se acolhe, se quer o melhor, deseja o encontro profundo da pessoa com Deus, mas é o significado de matrimônio, é o significado de ser família, e tudo isso tem uma razão: pecado. E o que é o pecado? O pecado é a recusa do amor infinito de Deus por nós, que quer o melhor para a nossa vida, que quer o melhor para a nossa casa, que quer o melhor para a nossa família. Isso é pecado nas últimas consequências. Padre Deon, fundador dos Padres do Coração de Jesus, diz o seguinte, preste atenção nisso. Ele, que era advogado, teólogo, sociólogo, filósofo, fez não sei quantos doutorados, acho que só perdeu em número de doutorados para o Padre Joãozinho, fez um monte, sociólogo, citado nos anais franceses de sociologia. Padre Deon teve a coragem de escrever o seguinte: a causa de todos os males da sociedade, a causa de todos os males da sociedade está na recusa resistente do homem e da mulher nesse mundo do amor de Deus por eles. A recusa ao amor de Deus é a causa de todos os males sociais, de tudo aquilo que pesa, de todas as mazelas, de todo esse tsunami de mazelas que pesa sobre a nossa sociedade, que tem feito casamentos se desmancharem, que tem feito pais e filhos se separarem, que tem feito lares serem destruídos, que tem afastado pessoas, famílias uns dos outros. A causa é essa. A chave de leitura para a gente ler a nossa sociedade passa pela recusa desse amor de Deus. Entende isso? Essa é a razão última de pecado. Se a gente quiser olhar no catecismo, no número
1867, o catecismo dá uma definição clara de pecado. É fácil, 1867. Mas o mais profundo é esse: a recusa do amor que brota do coração de Jesus, do amor profundo do coração de Deus por nós, que faz com que a gente veja Deus e veja o mundo com os óculos de Deus. A partir disso, ouvindo isso, sobra para mim e para você uma única alternativa. Qual é? Aquilo que fala a profecia de hoje, e que eu faço questão de repetir para você, para que você possa ir pensando comigo, na sua casa, na sua família, nas suas opções, no como você tem educado os seus filhos, de que forma você tem trazido Deus para dentro da sua casa, entronizado o coração de Deus dentro da sua casa. Aqui está: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Não espere o tsunami varrer a sua família. Não espere o tsunami levar os teus filhos. Não espere o tsunami afastar você do seu lar, da sua família. Não. Procure o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, enquanto Ele se deixa encontrar. Chamai por Ele, porque Ele está perto. Chamai por Ele, porque Ele está perto. É por isso que você veio. Agora preste atenção: que o malvado abandone o seu caminho, cada um se volte para o Senhor, que tem compaixão de nós. Retorne para o nosso Deus, porque Ele é imenso em perdoar, e o perdão refaz todas as coisas. O perdão refaz todas as realidades. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você tenha feito, não importa quão distante você andou de Deus, não importa quanto tempo você viveu com os olhos cerrados, com os olhos fechados, sem enxergar a graça de Deus, é preciso voltar para Ele, é preciso se consagrar a Ele se quiserem. Deus me deu um presente muito grande esse ano: a graça de poder passar 13 de maio lá em Fátima, com uma peregrinação, rezando. Pude celebrar com mais de 700 padres. A missa foi presidida por Dom Orani, que falou sobre a Jornada Mundial da Juventude, conclamando o mundo. Mas sabe qual o momento que mais me tocou? Além de ver aquela multidão toda diante do santuário de Nossa Senhora de Fátima, do Coração Imaculado de Maria. Sabe o momento que mais me tocou? O momento em que o núncio apostólico, em nome do Papa Francisco, consagrou o ministério de sua santidade ao Imaculado Coração de Maria. Que momento maravilhoso de ver aquela multidão, juntamente com todos os padres que estavam ali, e todos eles fazendo o que você fez essa manhã diante do coração de Jesus, e reconhecendo que sem a certeza de que Deus tem que ter a primazia em tudo na nossa vida, nós vivemos sobre a égide do pecado, nós vivemos com o coração afastado de Deus,
E o homem longe de Deus é capaz de todas as mazelas, é capaz de distorcer o sentido da vida, é capaz de distorcer o sentido de estar no mundo, de não mais caminhar na direção de um Deus que nos ama e que quer a nossa felicidade, porque a alegria de Deus é a sua felicidade, a sua realização. A glória de Deus é o homem vivo, dirá Santo Irineu, e com vida plena, vida que só Jesus pode dar. João 10:10, eu vim para que você tenha vida e tenha vida plena, vida em abundância. Então ali, naquele 13 de maio, o Papa, fazendo eco aos seus antecessores, João Paulo II, Bento XVI, que também fizeram a mesma coisa, eu no meu coração de padre, também fiz o mesmo. Senhor, que Tu tenhas a primazia na minha vida, e por extensão pedir que Ele tenha a primazia na minha casa, na minha família. Está aqui a minha família, minha mãe, muitos dos meus irmãos, tios. Que Ele tenha a primazia na minha casa, que Ele tenha a primazia na minha comunidade, para que a égide do pecado, para que o pecado não faça a diferença. Por isso, voltai-vos. É um convite à conversão. Aqui está a diferença. Ao invés de retroceder antropologicamente, ao invés de voltar de ré, e quem volta de ré não enxerga o que Deus pede de nós, o que o coração de Jesus pede de mim e de você, é o contrário. Conversão é mudança de caminho, mudança de rumo, mudança de direção. Conversão, eu estou numa direção e eu me converto. Que direção você está seguindo? Para onde você está indo? Que caminhos você tem seguido? E Deus deu, não tenha medo, volte. Eu sou compaixão, eu sou coração de Jesus, que acolhe você, que detesta o pecado, mas ama o pecador. Eu sou o coração de Jesus, que diz para você, não importa o que você tenha feito, como a gente faz em Betânia. Em Betânia a gente não faz pergunta nenhuma do passado de ninguém, porque não importa. Importa que ele se encontre com o coração de Jesus, importa que ele se encontre com o amor de Deus, importa que ele se encontre com o Deus vivo. E ao encontrar-se com esse Deus vivo, ele vai revendo o seu caminho, ele vai revendo a sua trajetória, e ele vai mudando a direção. O mesmo Deus está dizendo para você, para a sua casa. E é preciso viver a graça do perdão, o perdão sem limites, como eu acabei de escrever nesse texto que vai ser lançado pela Canção Nova hoje, daqui a pouquinho. Perdão sem limites, um perdão que você só encontra voltando-se para Deus. Está aqui. Perdão que você só encontra voltando-se para Deus. É um livro despretensioso, é um roteiro de cura interior, como o Padre Léo ensinou para a gente. Um roteiro de cura interior, para que você possa viver a graça de voltar para Deus e experimentar o perdão sem limites, o perdão a si mesmo, à família, aos irmãos, o perdão ao próprio Deus. Quantas e quantas vezes é necessário? Esse livro conta a história de uma família que eu tive a graça de conhecer com 3 meses de padre. E ela testemunha para nós que o verdadeiro perdão só em Deus, só voltando para Deus. Eu trabalhava como formador na Casa Padre Deon em Brusque. Estava lá 3 meses como padre, ajudava nas missas da renovação como diretor espiritual,
ajudava o Padre Léo, lá em São João Batista. E nas sextas-feiras atendia o povo de Deus que vinha. Chegou para mim uma senhora, que eu havia visto, eu acho, numa das missas da renovação, e conversando comigo, disse exatamente assim: Padre Vicente, o senhor é o 5º padre que eu procuro. Conforme a resposta que o senhor me der, eu vou me separar. Eu já consultei os outros padres e eles disseram que eu posso me separar. Eu estou esperando a resposta do senhor. Eu fiquei assustado. 3 meses de padre, uma pergunta dessa. Eu me voltei para aquela mulher que eu olhava no rosto e via as marcas de um sofrimento profundo. Olhava para o rosto dela e a gente sentia que ali havia um sofrimento profundo. Aquela mulher sofria de verdade. Pedi que ela se assentasse, que ela se sentasse, que eu ia ouvi-la. E ela começou a falar. E ela falou que já estava casada há mais de 20 anos. E que nos primeiros anos, o casamento dela foi um casamento de sonho. Mas que a partir do momento que o esposo deixou-se alcançar pela dependência alcoólica, pelo álcool, a vida dela se transformou no inferno. E o marido havia passado por algumas situações, tinha perdido o emprego, perdido o pai, começado a beber depois do 4º ano de casamento, e dali por diante não parou mais de beber. E daquele 4º ano de matrimônio até a data que ela me procurava, tinha sido um flagelo a vida dela. Essa mulher contava as histórias de uma vida com um dependente químico do álcool, que ainda não havia se despertado para a sua doença e para Deus. Ela narrava as ausências do marido, as experiências de violência verbal, violência física, de ausência, todo esse drama que você sabe e que a gente sabe o que essa doença é capaz de fazer. Você sabe quantas histórias. A grande droga do nosso país, presente em tantas famílias, de norte a sul, de leste a oeste, é o álcool. Álcool que é incentivado aí na nossa casa, desde pequeno, incentivado pelas propagandas de cerveja, incentivado no meio das crianças, quando o pai molha o bico da criança na cerveja, na vodka, não sei lá o que, para que a criança experimente. É a grande droga presente nas nossas famílias. E aí, essa mulher foi me contando, falando dos seus 2 filhos, um menino, uma menina, do sofrimento deles, de tudo que ela havia passado, e olha que ela já tinha feito, tentado, experimentado. E aí depois à medida que ela foi me contando, aquelas palavras foram entrando em mim, no meu coração de padre novo, e às vezes eu lutava comigo mesmo, ficava em conflito. Não, ela tem que se separar mesmo. É muito sofrimento. Deus não quer o sofrimento. Deus não quer essa pessoa sofrendo. Não pode ser assim. Mas ao mesmo tempo eu pensava, mas meu Deus, o matrimônio, o valor, o amor, o resgate, a família. E esse conflito dentro de mim, e eu partilhando isso tudo com ela, sofrendo junto, porque a graça do coração de Jesus faz com que você escute e sinta junto e tenha compaixão, sinta
com a dor do outro. E aí eu deixei que ela falasse, que ela desabafasse, que ela chorasse, que ela contasse. Também não estou falando tudo, porque senão você não compra o livro. E ela foi dizendo, até que quando ela parou de chorar, de soluçar, de contar, antes que ela me fizesse a pergunta que eu não queria responder, eu disse para ela: minha querida, olha, o seu sofrimento é muito grande. E nesse momento, como padre, eu estendo a mão, quero ser o ombro, apoio, amigo, estar com você, rezar, abençoar. Mas eu não posso responder por você. Eu não posso entrar na sua consciência e decidir no seu lugar. Quem tem que decidir isso é você, diante de Deus, diante da sua consciência, diante da sua experiência de Deus, diante do seu ver Deus. Você já perguntou tudo para Deus? Você já encontrou nele tudo o que você precisava diante dessa situação? Já rezou, clamou, fez, buscou? Ela em silêncio. Então, é você que tem que responder. Que Deus ilumine para que você faça o melhor. Eu só posso te ajudar a ampliar a reflexão. E aí comecei a perguntar sobre o marido, sobre a situação, e disse para ela: quando você se apaixonou por ele, ele já era assim? Não, padre. Você ama o seu marido? Amo, padre, eu me casei por amor, foi lindo, e contou o casamento, a história, tudo do encontro, do namoro, do noivado, falou com brilho nos olhos daquela primeira experiência. E eu disse para ela: pois bem, esse que você tem agora do seu lado não é o seu marido, é um totem escondido aí, desfigurado pela droga, por essa doença. O seu marido está lá, escondido em algum lugar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu me lembro que eu perguntei isso para ela. Se o seu marido tivesse câncer, você o abandonaria? Ela disse: não, padre, Deus o livre. E eu falei para ela: olha, eu não sei se você vai deixá-lo ou não, mas eu preciso te dizer que o teu marido tem uma doença muito, muito pior que o câncer. Porque o câncer não tira a dignidade de ninguém. O álcool tira, a droga tira. Eu conheço famílias, e falei para ela, onde o marido, por não ter esposa e filhos, cai na sarjeta, no próprio vômito, porque não tem ninguém que o ampare, que o segure, que o limpe, que o cuide, que esteja com ele. Eu não sei se você vai se separar ou não. Eu sei, olha para esse crucifixo que está acima de você. E aí pedi que ela olhasse, Deus me deu essa inspiração na hora, eu pedi que ela olhasse para um crucifixo que estava acima da cabeça dela. E é um crucifixo que eu só vi em 2 lugares até hoje. Lá e aqui no conventinho de Taubaté. É o crucifixo onde o Cristo não está morto, mas vivo, agonizante, nos últimos momentos. É um crucifixo que reflete aquelas 3 horas de agonia do Cristo na cruz, desfigurado por amor, desfigurado por nossa causa. E aí pedi que ela olhasse para aquele crucifixo. Ela olhou para aquele crucifixo. E eu falei: pois é, esse Cristo vivo, agonizante, sofre com você, sofre por você, sofre pelo seu marido. O seu marido está presente nele também, agonizante, como a gente encontra nos filhos e filhas de Betânia, o Cristo desfigurado pela droga. Eu não sei se você vai deixá-lo ou não, mas eu sei que antes de qualquer coisa, você precisa ir ao encontro desse Cristo, porque é Ele que precisa te responder. E aí falei um pouco mais com ela, rezei, abençoei, e ela foi embora.
Passei uma semana de agonia, rezando todos os dias por essa mulher, por essa família, porque com 3 meses de padre, eu nunca tinha estado diante de uma situação como aquela. Passada uma semana, essa mulher voltou, e agora, trazendo 2 jovens juntos, o menino e a menina. Eles vieram ao meu encontro, eu logo identifiquei, imaginei que era de fato os filhos. Conversei, sentamos, e aí o menino tomou a palavra e disse assim: padre, a minha mãe conversou comigo tudo o que o senhor falou com ela. E diante do que o senhor falou, nós decidimos. Me deu um aperto no coração. Eles disseram assim: nós não vamos largar o nosso pai, nós vamos dar mais uma oportunidade para ele, nós vamos dar mais uma chance para ele. Nós queremos aprender a perdoar, no perdão do coração de Jesus, porque não é fácil, mas nós queremos dar mais uma chance para ele. E aí eu fiquei feliz, por aquela situação. Conversamos, falei que não era fácil, que não era mágica, que era luta, porque ele tinha que querer isso e aquilo, que eles precisavam ser duro com eles e tudo mais. E aí até que o menino disse assim: padre, mãe, é esse crucifixo aqui? Aqui? E a mãe disse: é esse, filho. Aí o menino me olhou e falou assim: padre, é parecido com o Jesus do meu sonho. Aí ele contou: padre, 2 dias antes da minha mãe vir aqui, eu sonhei à noite, era meu aniversário, eu sonhei à noite que Jesus descia da cruz todo ensanguentado, abraçava o meu pai bêbado e dizia para mim: eu estou nele, cuide dele, eu estou com vocês, não deixe ele. No dia, padre, eu não contei nada para minha mãe, porque eu fiquei com vergonha, com medo, achando que aquilo não tinha nada a ver. Mas quando a minha mãe contou a conversa que ela teve com o Senhor, eu não tive dúvidas. Era Jesus dizendo que ele estava no meu pai. Eu chorei com aquela família, naquele dia. Com aquele menino, com aquela mãe, com aquela filha. A graça deles terem encontrado a resposta no coração de Jesus. Daí por diante se estabeleceu uma luta grande. E vocês vão ter que ver o livro para saber o resto. Mas o fato é que hoje, essa família, que aprendeu em Jesus a graça do perdão e recebeu de Jesus a graça do perdão, essa família hoje, depois de mais de 10 anos, só de padre eu tenho 12, testemunha a graça de viver uma família restaurada. Não perfeita, restaurada. Tive a graça de fazer o casamento do filho, de fazer o casamento da filha. O pai, que alegria no dia do casamento do filho, o pai entrando na igreja. Ele fez questão, o menino fez questão de entrar de braços dados com o pai e a mãe, porque ele sabia que aquela vitória era da família inteira. Vinde a mim e eu vos perdoarei. Vinde a mim e eu derramarei sobre vocês a graça de um perdão que restaura, que renova, que cura, que liberta, que dá sentido à vida, que faz você ver Deus presente na sua casa, na sua família, que faz você se encontrar com um Deus vivo, capaz de fazer a diferença. Mas para isso é necessário
que você venha ao encontro de Deus e ao mesmo tempo introduza o coração de Jesus na sua casa, na sua família. Eu quero convidar você a ficar de pé, a colocar a mão sobre o seu coração, e olhar para o coração de Jesus e pedir que Ele restaure a sua casa, a sua família. Pedir que Ele conceda a você a graça de uma família restaurada. Pedir que Ele conceda a você, sobretudo, a graça de experienciar tão profundamente o amor do coração de Jesus, que você não tenha medo de ir ao encontro do perdão de Deus, ir ao encontro e liberar perdão de todo o seu coração, para toda e qualquer realidade que seja necessário na sua vida. Não permita que o pecado tenha a última palavra. Não permita que os recuos antropológicos, que os recuos de vida, que os recuos de religião afaste você da religião do coração. Não permita. É você que tem a chave para abrir a porta e permitir que Deus entre e restaure tudo. Permitir que Ele lute com você, que Ele alivie o fardo, o peso, que Ele responda ao seu coração e à sua vida, mas sobretudo à sua família. Que as famílias sejam restauradas, que o perdão seja liberado, que pais e mães se encontrem, que marido e mulher se encontrem e se perdoem, que filhos, filhas se encontrem e se perdoem, que pais e filhos se encontrem e se perdoem, que igreja viva se encontre e se perdoe, porque somos uma grande família, e que vivamos todos debaixo desse amor do coração de Jesus, que olha para você agora e diz: vinde a mim e eu vos perdoarei. Diga ao Senhor: eu quero, Senhor, esse perdão que liberta. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, a graça de perdoar sem limites. Eu quero a graça de perdoar. Eu quero, Senhor, a graça de um coração curado. Eu quero a graça de um coração renovado, Senhor. De um coração renovado. De uma família renovada, Senhor. Uma família renovada, Senhor. Restaura, Senhor, o meu lar. E há uma tsunami que toma este lugar, perpassa as ondas da rádio, da internet, da televisão. Mas toda onda que vai, ela traz de volta. Só que este tsunami é o do amor de Deus. E eu já declaro sobre a tua vida, a vida da tua família, uma restituição, um tempo novo. Sim, Senhor. O Senhor já está levando consigo e atraindo para si. Vinde a mim. Renova, com Senhor, o poder do seu tsunami, a nossa a restauração família, Senhor. da sua família. Se você crê Restaura, nisso, Senhor. levante as suas mãos e aprenda esta canção comigo. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Já não posso mais viver tendo medo e solidão. Sei que Deus está comigo, curando meu coração. Eu sei quem tenho crido, eu sou mais que vencedor. Creio em Deus que tudo pode e se levanta em meu favor. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver.
restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Eu quero ouvir você. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Levante as suas mãos e peça ao Senhor que nesta hora, este tsunami que jorra do sagrado coração de Jesus alcance a sua casa, e que esse tsunami traga consigo a restituição, o perdão sem limites. Já vá levantando as suas mãos, não desista da sua família. Peça ao Senhor agora: Senhor, a minha casa, a minha família, tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, Senhor, que nesta hora, esta poderosa onda de perdão, de amor e reconciliação nos alcance. Sim, Senhor, cante comigo, restitui. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Os que plantam as sementes entre lágrimas, com alegria colherão. O choro pode durar uma noite, e a alegria virá, e a alegria virá pela manhã. Se você crer, declare e restitui. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Eu quero ouvir você. Restitui, restitui o meu ser, restaura minha casa, para que sua família escute lá em casa, onde está, vai, restitui, restitui, para que esse tsunami seja um clamor para o Brasil, pelas ondas da rádio, da internet, da televisão. Vamos testemunhar isso. Mais alto, quero ouvir você, vai. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Todos juntos. Restitui a minha vida, restitui o meu ser, restaura minha casa, ressuscita meu viver. Restitui a minha vida, restaura minha casa, ressuscita meu viver. E aplaude aquele que restituiu a sua casa, a sua família. Mais forte, mais forte. Agradeça isso. Faz um barulho para o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal.